Telesaúde Mato Grosso, aproximando você do conhecimento. Boa tarde, obrigado ao pessoal do Telesaúde pelo convite e muito obrigado aos que estão assistindo e aos que poderão usufruir dessa aula depois de gravado, porque tem muitos profissionais que a gente sabe que por conta do horário do trabalho não conseguem estar conectados diretamente conosco. Bom, o nosso assunto que a gente já iniciou é sobre a organização ou reorganização do processo de trabalho casado com a gerência da unidade básica de saúde. Porque para você ser gerente de uma unidade básica de saúde, para você gerenciar a unidade básica de saúde, se você não tiver a equipe organizada no processo de trabalho, não tem como gerenciar. A nossa conversa, para que isso aconteça, a gente precisa, então, de ter a reorganização do processo de trabalho, e para isso a gente vai ter que falar do acolhimento, porque o acolhimento é uma das ferramentas que possibilita essa organização. O gerenciamento da agenda dos profissionais de nível superior, principalmente o médico, enfermeiro e odontólogo, assim como dos profissionais do NASF. O acesso avançado, o modelo de atenção às condições crônicas, e o trabalho com grupos. O nosso foco vai ser, então, no processo de trabalho com o acolhimento e o gerenciamento da agenda. Gente, a gente sabe que nas nossas unidades básicas de saúde, não é só para Mato Grosso, mas para o Brasil inteiro, a grande maioria dos gerentes são enfermeiros. Tá? Eles, acho que, naturalmente, eles foram se tornando gerentes de unidade básica de saúde. Hoje a gente traz, com a nova proposta da PNAB 2017, que é a Política Nacional de Atenção Básica, a gente traz a proposta do gerente para a equipe de atenção básica. Mas nós não vamos falar agora desse gerente. Por quê? Porque ainda tem um monte de questões a serem respondidas em relação ao trabalho, ao perfil desse profissional. Por enquanto, então, o que nós temos de gerente nas unidades básicas de saúde, na maioria dos casos, são enfermeiros. O que esse gerente faz? Ele coordena, além de coordenar todas as questões administrativas da unidade, ele também coordena a clínica, também faz clínica. Ele faz gestão de pessoas, ele faz gestão de equipamentos. Se for uma unidade básica que tem orçamento próprio, ele faz gestão orçamentária. Acredito que não seja o caso do Mato Grosso, mas tem estados no Brasil que já trabalham com orçamento próprio para cada unidade. Ele faz avaliação, ele faz supervisão, ele faz capacitação, ele estimula a educação permanente. Que mais? Ele faz interlocução, articula com outros setores, com outros serviços. Ou seja, é uma gama muito grande de trabalho para esse profissional. Um dos conceitos de acolhimento que eu busquei, que nós temos N conceitos, não interessa também você definir o que é o acolhimento. O acolhimento, na verdade, é o que você adota, postura enquanto profissional, até mesmo quanto postura na vida, é um que traz no caderno de atenção básica, número 28. O acolhimento é uma prática presente em todas as relações de cuidado, nos encontros reais entre trabalhadores de saúde e usuários, nos atos de receber e escutar as pessoas, podendo acontecer de formas variadas. Por que acolher na atenção básica? Primeiro, porque a atenção básica, o acolhimento, ele vai acabar disparando, por isso que nós falamos do acolhimento dentro da questão da organização do processo de trabalho. Porque o acolhimento, ele dispara essa organização, ele força essa organização. Também porque não somos só nós, profissionais de saúde e a academia, a ciência, que sabe o que é a necessidade de saúde. Os usuários que sente o problema, ele sabe também o que é a necessidade de saúde. E a demanda que ele traz precisa de ser escutada, precisa de ser acolhida, tem que ser problematizada. Outra questão é que a grande maioria das demandas que são acolhidas, elas podem ser satisfeitas, elas podem ser resolvidas na própria atenção básica. Muitas vezes o sofrimento que o usuário traz, ele é uma oportunidade de você fortalecer o vínculo com ele ou você começar a criar esse vínculo.
O acolhimento também, a demanda espontânea, ele traz oportunidades da equipe se deparar com situações, com problemas que muitas vezes estavam escondidos, estavam reprimidos dentro daquela população e a unidade ou a equipe não tinha conhecimento. Nós temos várias dimensões do acolhimento, mas nós vamos trabalhar aqui com o acolhimento como dispositivo da reorganização do processo de trabalho na equipe. Então, a implantação do acolhimento à demanda espontânea, ele pede e provoca mudanças, já coloquei isso. Para você acolher a demanda espontânea, não basta você distribuir senhas e formar longas filas de madrugada e nem encaminhar todo mundo para consulta médica ou para outro serviço. O acolhimento, então, ele dispara a necessidade da equipe discutir. Ela tem que sentar, ela tem que discutir o papel de cada um dentro da equipe, o papel da equipe enquanto equipe e o seu processo. É claro que dessa maneira o seu processo de trabalho. Aqui são dois exemplos que eu trouxe, que eu citei na aula anterior, dois exemplos de, entre parênteses, acolhimento, né, de uma usuária, Cristina, que trabalha como diarista, passou a noite inteira com o seu filho. De manhã o seu filho amanheceu doente, ela resolveu levar direto numa unidade básica, numa UPA, porque ela já imaginava que pelo horário ela não seria atendida na unidade dela. Chegando na UPA, a UPA disse para ela, o atendente na UPA disse o seguinte: olha, nós não atendemos, você tem que voltar e ir para a sua unidade básica. Chegando lá na unidade, de volta, pegou o ônibus de novo, voltou, aí disseram para ela que ela já era tarde, e o acolhimento acontecia das 7 às 9, ela teria que voltar outro dia. Aí ela acabou indo, pegou outro ônibus, foi para o pronto-socorro, ou seja, lá ela foi atendida, mas ela perdeu o dia de trabalho, um transtorno, sofrimento com a criança no vai e vem. E um outro exemplo, Ana, que queria uma consulta naquela unidade de saúde, a Joana, que quer a consulta, né? Bom dia, eu queria marcar uma consulta com o doutor Antônio. Aí a atendente, o dia de marcação para o médico é sexta-feira. Tem que chegar cedo porque são distribuídas 20 senhas. Essa cena é muito comum, né, gente? Aí a Joana, mas a minha irmã acabou de marcar uma consulta para a próxima semana. E a atendente, é porque ela pertence e faz parte de um programa. Mas eu não estou me sentindo muito bem desde ontem. Aí a atendente, aqui é PSF, não é urgência, você tem que ir no PA. Aí a Joana, o problema é que o PA é longe, eu estou sem dinheiro, e o doutor Antônio é muito bom profissional. Não dá para fazer o encaixe? Já falei. Ou você vai ao PA ou volta na sexta-feira bem cedo. Quem é o próximo? Ou seja, essa cena também é familiar. Infelizmente, ela acontece dentro das nossas unidades de saúde da família. Bom, acolhimento na atenção primária. Quem acolhe? Todos acolhem. Todos da equipe acolhem. Tá? Se você tiver o guarda de patrimônios que fica lá na entrada, ele acolhe, a zeladora acolhe, o médico acolhe, o enfermeiro, todos acolhem, o administrativo acolhe. Quando? Diariamente, o tempo todo, enquanto a unidade está aberta em horário de funcionamento. Como proceder no acolhimento? Primeiro, nós temos que ter o que a gente chama de escuta inicial, que é a sala, um espaço para o acolhimento, tá? Escuta inicial, atender o usuário em um ambiente privado, observar, reconhecer, descrever sinais e sintomas e identificar a queixa principal. Avaliar a vulnerabilidade e o risco biológico e psicossocial. Pode-se resolver no acolhimento? Ou você vai fazer uma avaliação, vai precisar de uma avaliação com outro profissional, ou vai para uma consulta médica, ou de enfermagem ou para o odontólogo. Caso necessite de consulta, vai ser no mesmo turno, ou vai ser no próximo turno, ou pode ser agendado para 24 até 48 horas, ou para uma outra data que seja de acordo com o paciente. Caso não souber como resolver, consultar os profissionais de nível superior para a discussão do caso ou fazer interconsultas. E o segmento?
Caso o usuário necessite, isso foi na escuta inicial, e o segmento do acolhimento. Caso esse usuário necessite de uma consulta ou atendimento de um profissional de nível superior, ofertá-lo em tempo oportuno. Isso vai dar a resolutividade do acolhimento. Você resolveu o que o usuário estava precisando naquele momento. E é claro que essa resolução ela vai continuar. Né? Aí vai a integralidade do atendimento. Caso necessite de encaminhamento, viabilizar de forma responsável. De forma responsável, gente, não é a gente encaminhá-lo, o senhor vai agora lá no PA. Não. O senhor vai agora lá no centro de especialidade médica. Não. Viabilizar esse encaminhamento de forma responsável é você encaminhar o usuário de acordo com o encaminhamento do médico por escrito ou do enfermeiro, se for o caso. Normalmente, quem faz encaminhamento para outro serviço é o médico, a não ser que isso seja pactuado entre gestão e os outros serviços, o enfermeiro também o faz, ou o dentista. Com exames necessários, ligando para o serviço ou via internet, via um sistema regulando esse usuário. Olha, eu estou encaminhando o usuário assim, assim, dessa maneira, e se ele precisar de transporte, providenciar o transporte para levá-lo. E se ele precisar de um acompanhante, providenciar um acompanhante que vá com ele. Quais são as atribuições de cada profissional no acolhimento? O agente comunitário, ele acolhe? Claro. Ele acolhe e realiza orientações nos domicílios. Quando ele vai fazer uma visita domiciliar, ele está fazendo o acolhimento. Ele faz o acolhimento das demandas que a população dele. Ele pode participar da escuta inicial dentro da unidade? Pode, desde que isso seja programado dentro da equipe, só que sempre junto com outro profissional, ou com um técnico de enfermagem, ou sempre sob a supervisão do enfermeiro ou do médico. Técnico auxiliar de enfermagem realiza o acolhimento? Sim, realiza, faz a escuta inicial, ele presta orientações em saúde, ele também faz classificação de risco dentro de protocolos pré-determinados pela equipe. Nós vamos ver depois um exemplo de uma unidade de saúde no Rio Grande do Sul, como que ele criou esse protocolo para facilitar a classificação de risco feita pelo técnico ou pelo auxiliar de enfermagem, sempre supervisionado pelo enfermeiro. Presta cuidados aos usuários que ficam em observação até estabilização ou remoção para outro serviço. O enfermeiro realiza acolhimento? Sim, realiza consultas agendadas e de urgência na atenção primária, na unidade de saúde e também no domicílio. Ele supervisiona a equipe que realiza a escuta inicial, dando retaguarda através da discussão de casos e de interconsultas, tá? Ele tem que estar sempre por trás se o técnico está no acolhimento, uma dupla de técnico, ele tem que estar por trás para dar retaguarda. Cada momento que o técnico ou a dupla de quem está na escuta, no acolhimento, necessitar, ele tem que dar essa retaguarda. E muitas vezes a retaguarda precisa ser do próprio médico. Presta cuidado aos usuários que ficam em observação até estabilização ou remoção. Ele realiza monitoramento das condições que exigem vigilância, gestantes, puericultura, hipertenso, diabético, casos sob investigação, por exemplo, HIV, tuberculose, hanseníase, com ênfase nos casos que envolvem vulnerabilidade psicossocial e também vulnerabilidade social. Pode participar diretamente da escuta inicial em alguns momentos. Tá? A gente vai ver unidades de saúde que determinam determinados horários do serviço para que o enfermeiro fique no acolhimento. Isso tudo programado dentro da equipe. E muitas vezes, como ele já está no acolhimento, ele já economiza uma consulta. Às vezes para o médico ou para ele mesmo, ele já dá a resposta para o problema que o paciente está trazendo. O médico faz acolhimento? Sim, ele faz acolhimento. Realiza consultas agendadas e de urgência na atenção primária, na unidade de saúde e no domicílio. Supervisiona a equipe que realiza escuta inicial, dando retaguarda.
Presta cuidados aos usuários que ficam em observação até estabilização ou remoção, realiza monitoramento das condições que exigem vigilância. O odontólogo também faz acolhimento e realiza as consultas agendadas de urgência na unidade, no domicílio. Também ele participa de outras atividades extra-unidade de saúde. Supervisiona a equipe que realiza escuta inicial, dando retaguarda através da discussão de casos e de interconsulta nas demandas que envolvem a odontologia. Supervisiona o técnico de saúde bucal no atendimento das consultas agendadas e na avaliação de risco em odontologia. Realiza monitoramento das condições que exigem vigilância. O técnico de saúde bucal faz acolhimento? Sim, ele participa da escuta inicial, fazendo avaliação de risco das demandas odontológicas e realiza atendimento sob supervisão do odontólogo. O auxiliar também assessora o odontólogo em atendimentos programados e de urgência no monitoramento das condições que exigem vigilância. O auxiliar de saúde bucal também auxilia e assessora o odontólogo em atendimentos, já foi colocado, programados, e também pode participar da escuta inicial em conjunto com outro profissional da equipe sob a supervisão do odontólogo. Pontos essenciais que devem ser observados quando se implanta o acolhimento. Primeiro, a escuta inicial. Definir quem vai fazer a escuta inicial e quem dará retaguarda para um caso de uma necessidade de discussão de um caso em interconsulta. A equipe deve definir a melhor composição, dependendo das características e habilidades de cada profissional, como eu já falei. Muitas unidades optam por unidades que eu digo que em outros estados que eu tenho visto, inclusive pelo próprio Telesaúde e por muita literatura. Unidades que optam por deixar o enfermeiro em determinados horários de atendimento da unidade no acolhimento, ou o tempo todo o técnico de enfermagem junto, no caso, para ajudar na questão do acolhimento para odontologia, junto com o auxiliar de saúde bucal. E ali tem alguns exemplos de profissionais que podem, nessa composição de profissionais dentro da escuta inicial. Um técnico com supervisão do enfermeiro, ou uma dupla de um técnico com um agente comunitário, ou de um técnico com um auxiliar de saúde bucal, do enfermeiro no início dos turnos da manhã e tarde. O enfermeiro, tem unidades que colocam o enfermeiro só pela segunda de manhã, porque tem uma unidade grande que vem do final de semana, né? Outro ponto essencial a ser observado, fluxos na unidade. Desburocratizar o máximo para facilitar o acesso, tanto o acesso do usuário quanto o acesso da equipe interna mesmo, entre os profissionais. Tem que se trabalhar em equipe, gente, e os profissionais, eles têm que se respeitar e se escutarem. Assim como nós temos que escutar, problematizar a demanda que vem do usuário, nós temos que escutar e problematizar o que os nossos colegas trazem. Muito respeito, escuta, problematizar a demanda que o agente comunitário traz. Não fazer, não minimizar, não desprezar a demanda que ele traz. Não minimizar ou não desprezar o médico, no caso, a demanda que o enfermeiro traz, ou o enfermeiro a demanda que o técnico ou que o agente comunitário traz. Tá? A escuta inicial é ofertada apenas para quem vem por demanda espontânea, normalmente aqueles que vêm com a demanda que já vem com agendamento, ele não precisa de passar por essa escuta, ele já está agendado, tá? Porque aqui a gente está escutando a demanda espontânea. Consulta agendada, vacina, retirar medicamentos, curativos, procurar diretamente o profissional daquele setor. A forma de marcação de consultas deve garantir acesso à demanda espontânea quanto aos agendamentos prévios. O tempo entre a procura e a oferta não pode ser longo, porque se você agendou hoje e aí de repente você o usuário agendou hoje, é uma consulta que ele pode esperar para ser agendado para outro dia, ele não é uma consulta do dia,
não demorar para esse agendamento, porque senão você vai favorecer o absenteísmo e você vai queimar a sua agenda. Mais pontos essenciais. Processo de trabalho, importantíssimo. A equipe precisa preparar-se para a implantação do acolhimento. Como? Primeiro, redefinindo suas tarefas, estudando protocolos, diretrizes clínicas das demandas mais comuns na atenção primária. Para isso, nós temos protocolos, nós temos vários cadernos do Ministério da Saúde prontinho para facilitar o nosso trabalho. Se quiser criar outros protocolos que acredita que vai facilitar o trabalho interno, o trabalho com a comunidade, tem que criar. A equipe tem que criar. Capacitando os profissionais que farão a escuta inicial para avaliação de risco. É necessário repensar as tarefas de cada profissional vem desempenhando na equipe, aproveitando o potencial de cada um. Quem foi que disse que técnico não pode fazer acolhimento com classificação de risco? Quem foi que disse que o acolhimento obrigatoriamente tem que ser só do enfermeiro? Não, gente, na atenção primária em saúde, a gente faz isso, e eu tenho certeza que muitas e muitas unidades fazem isso, muitas equipes fazem isso há muito tempo. Devem ser privilegiadas as consultas na agenda do médico, enfermeiro e odontólogo, dividindo atividades não assistenciais como os demais profissionais da equipe. Então, as agendas do médico, do dentista e do enfermeiro, elas devem ser privilegiadas, reservadas para as consultas. E aquelas outras demandas, principalmente grupos, pode ser delegado para outros profissionais. Para o agente comunitário, é só capacitar esse profissional. Para o técnico de enfermagem, é só capacitar esse profissional. Estabelecimento de um trabalho cooperado. Garantia de retaguarda para quem realiza a escuta inicial. Você não pode simplesmente colocar o profissional lá dentro da escuta inicial, fazendo a escuta e deixar ele lá. Não, ele vai precisar de socorro em vários momentos durante a escuta e tem que ter um profissional de retaguarda para responder às dúvidas que ele tem, para inclusive ajudá-lo a resolver qual a conduta a tomar a partir daquela escuta, a partir da classificação que ele fez. Ampliar a prática clínica do enfermeiro. Eu vejo que, às vezes, em unidades de saúde, o enfermeiro é subutilizado para a clínica, porque ele acaba se envolvendo demais com demandas administrativas e aquilo para o qual ele estudou, ele não coloca na prática, né? Tomara que dê certo o gerente da unidade básica de saúde. Aí tira um pouco essa demanda das costas do enfermeiro, né? Mais pontos essenciais. Agenda. A agenda precisa ser gerenciada de modo a proporcionar melhor aproveitamento do tempo dos profissionais de nível superior. Garantir sempre que quem necessita consiga consulta no mesmo dia ou no mesmo turno de preferência. Precisa ser flexível, possibilitando o encaixe de atendimentos com tempo variável, de acordo com a necessidade do usuário. É necessário que todos os dias existam horários disponíveis para atendimento no mesmo turno, evitando sempre que possível agendamento de consultas, a não ser que seja uma opção do usuário fazer essa consulta num outro dia. Metade da oferta de consultas com médico, enfermeiro ou mais deve estar disponível para atendimento às demandas espontâneas. Já existem unidades básicas, equipes de saúde da família no Brasil e equipes de atenção básica, que já trabalham com 70% da agenda aberta para demanda espontânea e reserva 30% apenas para a consulta agendada, que são para os casos crônicos. Praticar o acesso avançado. O mote do acesso avançado é fazer hoje o que é de hoje. Não deixar para amanhã o que você pode fazer hoje, certo? Em relação ao acesso avançado, é uma ferramenta extremamente importante, muito interessante, para nos ajudar nessa questão do acesso, de melhorar o acesso da demanda espontânea só que a gente necessita de uma aula para falar sobre ele. Outro ponto interessante, ou ponto essencial a ser observado, é a questão da odontologia. Pactuar sempre como acontecerá o acolhimento das demandas odontológicas.
Algumas equipes elas optam por estabelecer uma escuta inicial específica da odonto, ficando sob responsabilidade do técnico de saúde bucal e auxiliar de saúde bucal com a supervisão do odontólogo. Outras equipes fazem essa escuta, esse acolhimento junto do acolhimento geral para consulta médica, consulta do enfermeiro. E sempre junto com um profissional da equipe de saúde bucal, nunca só o técnico, até porque as demandas que vêm para a saúde bucal, elas são muito específicas da saúde bucal e tem que ser drenada corretamente. Em outras, né, eu já coloquei, você coloca o profissional da odontologia junto. Nos casos acima, assegurar momentos de capacitação para a identificação dos sinais de risco mais comuns a serem observados. Garantir retaguarda para discussão de caso e interconsulta de forma facilitada. De toda forma, a sintonia entre todos os profissionais é muito importante. A odontologia, ela não é um pássaro fora do ninho, ela não é uma ilha, são profissionais dentro de uma equipe de saúde da família e tem que trabalhar de forma integrada. E uma ferramenta extremamente importante para facilitar o nosso acolhimento e que nos ajuda muito na distribuição dessa demanda espontânea é a classificação de risco. Que, na verdade, ela é uma estratégia para organizar o acesso. Ela é muito utilizada há muito tempo em serviços de urgência e emergência, né? Inclusive, existem protocolos prontos que a gente mais conhece, é o protocolo de Manchester, e que muitos dos nossos serviços em vários locais do estado, UPAs, pronto atendimento, pronto-socorro, ambulatório de hospitais, já utilizam. E eles colocam a seguinte classificação, né? O vermelho, eles definem 5 cores, tem outros que definem 6 cores. O vermelho é emergência, um caso gravíssimo, e necessita de atendimento imediato. Um exemplo são parada cardiorrespiratória, sinais de choque, hemorragia. O alaranjado é uma urgência e é muito grave. O risco de evoluir para a morte, ele pode estar bem próximo, né? O atendimento deve ser feito em, no máximo, 10 minutos. Por exemplo, uma taquicardia acentuada, alterações da consciência, dor pré-cordial. O amarelo, ele é urgente, mas tem uma gravidade moderada, sem risco imediato. O atendimento pode ser feito em até 60 minutos. Por exemplo, uma crise asmática, dor de cabeça, intensa, dor abdominal com náuseas, vômitos, crise de pânico. O verde, esse aqui, gente, o verde e o azul, é a nossa grande demanda da atenção primária. Aqui está, a nossa demanda espontânea está tudo ali, ó. Verde e azul. Tanto que se você for num serviço, numa UPA ou num pronto-socorro, e você vê um monte de gente com pulseirinha verde ou pulseirinha azul, muita gente pergunta o que esse pessoal está fazendo aqui que não está lá no PSF deles, né? Mas o verde é aquele que é pouco urgente. O atendimento pode ser feito em até 120 minutos. Pequenas lesões, fraturas fechadas, dor abdominal sem alterações de sinais vitais. E o azul, que não é urgente, o atendimento pode ser feito até em 240 minutos. Uma dor leve, escoriação e distensões. E esse protocolo, ele não é adequado para a atenção primária, porque a gente trabalha na atenção primária, além dos riscos biológicos, a gente trabalha com riscos sociais, com vulnerabilidades, outros riscos. Então, utilizou-se o protocolo de Manchester também para ajudar em algumas adaptações do protocolo na atenção primária, né? Aqui, só para mostrar para vocês, nós temos protocolos prontos, né? O que a gente utiliza muito na atenção primária é o caderno de atenção básica, o 2. O 1, ele trabalha mais questões teóricas, como reorganizar o processo de trabalho. Para quem está interessado em discutir o seu processo de trabalho interno, muito importante estudar esse caderno em equipe.
O acolhimento, como ele deve se dar, como é que deve ser o apoio da gestão para essas equipes que estão começando a fazer o acolhimento, como que você pode provocar um diálogo com a população para você disparar o acolhimento. Então, assim, esse caderno traz essas questões. No caderno 2, ele já entra direto com a classificação de risco, com as queixas mesmo, com o que o usuário está trazendo naquele momento dentro para o acolhimento. E tem mais de 70 fluxogramas. Tem desde unha encravada, dor de cabeça, queda de cabelo, para tudo que vocês imaginam, dor abdominal, tudo. Vocês têm lá qual o fluxo, como é que vocês podem conduzir esse caso. Então, para citar para vocês duas ferramentas importantíssimas de trabalho para a equipe de atenção básica que está instituindo acolhimento. No caderno, então, volume 2, ele traz o seguinte: não basta olhar o risco em termos biológicos. Nós temos pessoas que aumentam a vulnerabilidade. Muitas vezes ela nem tem um risco biológico tão grave assim, que se ela fosse numa UPA, ela seria colocada lá como um azulzinho. Mas para nós, dentro da atenção primária, pela condição de vulnerabilidade que ela traz, um morador de rua, uma criança que sofre abuso, uma mulher que sofre espancamento, um profissional do sexo, pela vulnerabilidade que ele traz, para nós, ele é o vermelho, ele é uma grande urgência. Então, a gente tem que dar atendimento para ele imediato. O acolhimento, ele oportuniza também a inclusão de inserir esses casos aos nossos novos planos de cuidados. Gente, esses casos, eles enriquecem a nossa vida profissional porque eles nos obrigam a estudar. Tira a gente do comodismo, achar que a gente saiu da faculdade e está com tudo pronto, já sei tudo, né? Saber tudo é um pouco demais. Os protocolos de classificação de risco não são para dar diagnóstico, mas eles nos servem para priorizar, tá, os casos e assim a gente consegue interferir na história natural da doença. Pode haver necessidade de mais de um tipo de intervenção no mesmo dia, no mesmo período. Claro, às vezes eu tenho uma pessoa que traz uma criança que me traz sinais de desidratação, com vômito e diarreia, eu consegui reidratá-la, consegui estabilizar ela, mas a mãe está trazendo um problema grave, ela não tem condição de comprar leite para aquela criança. Eu vou precisar de acionar um outro serviço para interferir nessa questão, eu não vou simplesmente mandar ela embora com fome. Registro com qualidade, notificação e investigação compulsória de doenças, normalmente a gente faz no acolhimento, né? A demanda livre é potencialmente sensível para a capacitação de agravos e de necessidades, muitas vezes reprimidos. Muitas vezes a demanda livre te traz, por exemplo, um surto de uma doença que está, por exemplo, agora, a gente está começando, o sarampo está chegando próximo da gente. De repente você começa a se deparar com sarampo no acolhimento. E você se obriga a sentar e discutir com a equipe, com a vigilância epidemiológica, as vigilâncias, né, do município, planos de cuidados e planos de contenção, de controle daquela doença naquela população. Estratificação mediante risco e vulnerabilidade. Na classificação de risco na atenção primária, a gente classifica não como nós colocamos no slide anterior. O vermelho, emergência, urgência, urgente. O que a gente classifica como não agudo, que são as intervenções programadas, normalmente são aqueles que têm as consultas agendadas, e o agudo, atendimento imediato, ou atendimento prioritário, ou atendimento do dia. Então, é assim que a gente classifica. Atendimento imediato, atendimento prioritário, ou atendimento do dia. E aqui a gente tem a classificação geral na atenção primária, de casos de demanda espontânea e quais as situações, as condutas possíveis de serem tomadas. Por exemplo, uma situação não aguda. Que condutas eu posso tomar? Pode ser uma orientação específica ou então sobre a oferta de serviço na unidade.
Pode ser o adiantamento de uma ação prevista em protocolo, por exemplo, uma pessoa está precisando de um teste de gravidez, uma imunização, ou um agendamento programado de intervenções, mas, contudo, gente, sempre levar em consideração a história, a vulnerabilidade, o quadro clínico. Muito cuidado, não é simplesmente dar uma orientação, você pode não, voltar no outro dia. Não é assim, lembrem-se das vulnerabilidades. Por isso que é importante ser escutado. E as situações agudas, ou o que a gente chama de as crônicas agudizadas, quais são as condutas possíveis? Dentro das agudas, das crônicas agudizadas e da aguda, a gente então classifica em 3 cores. Atendimento imediato, que é aquele que tem alto risco de vida ou morte iminente. Necessita de intervenção da equipe no mesmo momento, obrigatoriamente há necessidade da intervenção do médico. Aí alguns exemplos: parada cardiorrespiratória, dificuldade de respirar, convulsão, rebaixamento do nível de consciência, dor severa. O amarelo, a gente classifica então que são aqueles atendimentos prioritários, que têm um risco moderado. Ele necessita de uma intervenção breve da equipe, podendo ser ofertada inicialmente pelo profissional enfermeiro até uma nova avaliação e depois a intervenção do médico. Ou na primeira avaliação o enfermeiro já resolve ou já chega à conclusão de que esse caso que foi classificado como amarelo precisa sim da intervenção do médico. Por exemplo, crise asmática leve ou moderada, febre sem complicação. Gente, nem sempre uma crise asmática você precisa da intervenção do médico. Se você tem protocolo pronto, você pode agir, certo? E coloca o paciente em observação. Durante enquanto ele está sendo medicado e sendo observado, o que ele vai apresentando, você vai decidindo se há ou não necessidade da intervenção do médico. Que mais? Gestante com dor abdominal, usuários com suspeita de doenças transmissíveis, pessoas com ansiedade significativa, infecções orofaciais, que vai precisar do odontólogo, hemorragias bucais espontâneas ou decorrente de algum trauma, suspeita de violência. E o atendimento do dia, que é o verdinho, aquele que tem baixo risco biológico e também sem vulnerabilidade, né? Ou não tem uma vulnerabilidade tão importante. Situação que precisa ser manejada no mesmo dia pela equipe, levando em conta a estratificação de risco biológico e a vulnerabilidade psicossocial. O manejo poderá ser feito pelo enfermeiro. Na grande maioria das vezes, quem faz essa intervenção é o enfermeiro. Na grande maioria das vezes, não há necessidade de maneira alguma do médico. Por exemplo, uma disúria, tosse sem sinais de risco, dor lombar leve, renovação de medicamento de uso contínuo, que você vai simplesmente solicitar que o médico faça a renovação. Conflito familiar, usuário que não conseguirá acessar o serviço em outro momento, ele tem que ir naquele momento, você vai ter que classificar ele: olha, preciso de ser atendido nesse momento, eu não tenho como ser num outro momento, certo? Gente, para isso tudo tem protocolo. E aqui um exemplo de um fluxograma para você organizar o seu processo de trabalho. Esse fluxograma, ele também está no livro no caderno de atenção básica 28, volume 2. O usuário chega na unidade, ele chegou lá na frente. Tá? O usuário, ele tem uma atividade agendada. Se ele tem uma atividade agendada, ele nem vai para acolhimento. Ele vai direto, para a escuta, para o acolhimento. Ele vai direto ser encaminhado para a atividade para a qual ele foi agendada. Bom, ele não tem. Ele precisa de atendimento específico de rotina na unidade? Se ele precisa, vai ser encaminhado o usuário para um setor que ele está precisando naquele momento, tá? Ou vai ser uma coleta de exame, de repente, eu não sei se naquela unidade tem posto de coleta de exame, né? Tem unidade que tem postos de coleta de exame do laboratório municipal, por isso que está colocado aqui. Vacina, ele vai ser encaminhado para a sala de vacina. É um curativo, ele vai ser encaminhado para o curativo. É uma nebulização. Se a unidade tem dispensação de medicamento, ou se tem farmácia, ele quer o medicamento, ele vai ser encaminhado para lá.
Agora, ele não tem, tá? Ele não precisa de atendimento específico da rotina da unidade? Não. Ele vai ser encaminhado, conduzido o usuário para o serviço adequado na escuta, tá? A escuta da demanda dele vai ser feita a avaliação de risco biológico da vulnerabilidade subjetiva e social. Aí, ali na escuta, você vai definir, que daí vem a continuação do fluxograma, que é o próximo slide, em qual daquelas classificações, daquelas cores que você vai incluir ele, tá? É um caso que necessita ser discutido com a equipe ou não, e a definição da oferta de cuidado com base nas necessidades do usuário naquele momento. E aí você definindo a necessidade. O problema é agudo? Se é agudo, é um caso para atendimento imediato, chamar o médico com urgência, recolhe, deita e já toma as providências que tem que fazer, dependendo da queixa do usuário. Vai para atendimento médico, ou de enfermagem, odontólogo, ou outros, tá? Num tempo que considere riscos, desconforto, vulnerabilidade e oportunidade de cuidado. Ele foi classificado como atendimento prioritário, que é o amarelozinho, ou como atendimento do dia, tá? E aí as ofertas possíveis, né? Que eu já falei, o atendimento com o médico ou com um dos outros profissionais, a permanência e observação se necessário, ou se é necessário removê-lo para um outro serviço, remoção com responsabilidade, tá? O problema dele não é agudo, tá? O usuário é da área de abrangência da unidade básica? Não, não é. Ele vai ser orientado, ou ele vai ser encaminhado seguramente com responsabilidade para o serviço de responsabilidade dele, tá? Se ele é da área de abrangência da unidade, quais as ofertas que são possíveis, tá? Para o caso dele ser agudo e da área da unidade. Orientação específica ou sobre ofertas de serviço na unidade, adiantamento de ações previstas em protocolo, inclusão em ações programáticas, agendamento de consultas, discussão do caso com a equipe de referência ou não, encaminhamento, orientações, encaminhamento para outros pontos de atenção conforme a necessidade do usuário, tá? Dentro das ofertas possíveis ali nas classificações de risco, a permanência e observação, o usuário é da área de abrangência da unidade? Se sim, avaliação da necessidade de continuidade de cuidado com programação oportuna de ações, discussão de caso com a equipe, se for pertinente. E aqui, um exemplo, coloquei aqui 2 exemplos de fluxograma que tem no caderno de atenção básica número 28. Aqui é um caso de um paciente que chega com um quadro de epilepsia. Como que você vai acolhê-lo? Como é que você vai classificá-lo? Quais as condutas? Gente, para cada quadro desse, você tem logo abaixo, na página seguinte ao fluxograma, você tem as condutas, inclusive condutas medicamentosas, condutas de apoio, condutas de tudo que vocês precisam de fazer naquele caso específico, tá? E aqui um outro exemplo que eu coloquei é um paciente com demanda para odontologia, um quadro de dor dentino-polpar. Dor dentino-polpar. E aí, a classificação sendo feita, quais as condutas serão tomadas. E da mesma maneira, para cada classificação dessa, tem as condutas específicas que deve ser tomado com este usuário. Aqui é um exemplo de uma equipe que resolveu implantar acolhimento com classificação de risco na equipe deles. O que eles fizeram de cara? A primeira coisa que eles fizeram, que é uma dica que eu dou para quem quer fazer. Primeiro, você deve estudar a incidência que você tem da sua demanda. Quais são as queixas, quais são as maiores demandas? Aquelas que vêm muito, aquelas que vêm mais ou menos, e aquelas que vêm quase nada, que são raras. E o que você pode fazer diante de cada uma dessas? Então, a primeira coisa que foi feita, eles criaram um instrumento, fizeram uma pesquisa, vários dias, se não me engano foi 1 mês de trabalho, todos os dias colhendo
todos os usuários que vinham na unidade, de manhã e de tarde, segunda a sexta, ininterruptamente. O que que consta nessa planilha? Que eu não consegui colocá-la aqui no slide inteira, porque ela é bem grandinha. As iniciais do nome do usuário, a idade, sexo, dia da semana e o horário que ele está chegando na unidade. Qual a demanda que ele traz, tá? E diante dessa demanda, ele vai ser, para consulta médica, consulta de enfermagem, consulta com odontólogo, é uma renovação de receita, é uma busca de medicação, busca de contraceptivo, vacinação, nebulização, etc. São várias. Ali eles colocam várias demandas possíveis, assim, que mais aparece? Eles colocaram ali o que mais aparece. E aí, se tem alguma demanda que de repente não está ali na relação, qual? E relaciona ela. Qual é essa? Em caso de solicitação de consulta, qual foi a queixa? E sinais e sintomas, tá? E aí, utiliza-se o código do CIAP, que aí você vai destacar o principal motivo da procura daquele usuário naquela unidade, tá? Utilizando no máximo 2 códigos do CIAP, né? Para quem não lembra o que é o CIAP, é o nosso CID, né? É o Código Internacional da Atenção Primária em Saúde, que a gente utiliza, que inclusive o enfermeiro utiliza. Tipo de condição. Ela é uma condição aguda, crônica ou é uma crônica agudizada? Tipo de demanda, ela é demanda espontânea ou é programada? E qual foi a resposta da unidade básica à demanda do usuário? Ele foi para consulta médica, de enfermagem, de odontologia, ele foi inserido em algum grupo, ele foi inserido na consulta coletiva, que é diferente de grupo, não é consulta coletiva, não é grupo, também a gente precisa discutir ela em uma aula. Consulta sequencial, que também não é a mesma coisa que consulta coletiva, nem grupo. Foi um procedimento, foi uma renovação de receita, ou etc. Qual foi, então, a resposta que a unidade deu para a demanda que aquele usuário trouxe? E aí, o nome e a assinatura do responsável que preencheu o instrumento de pesquisa. Feito isso, o que eles fizeram? Diante de tudo aquilo que apareceu ali, aí eles selecionaram. De tudo aquilo que está ali, de tudo aquilo que durante um mês eles ficaram colhendo dentro do acolhimento, dentro da sala de escuta na unidade básica de saúde, ou numa sala que antigamente se chamava triagem, né? Eu não gosto desse nome. Mas, enfim, quais são aqueles problemas que o usuário traz que precisa do médico logo, que precisa do médico, tá? Então, eles selecionaram ali. Isso lá naquela unidade. Pode ser que tenha coisas aqui, se uma unidade aqui do Mato Grosso resolver fazer essa pesquisa, vai ter coisas aqui que não vai aparecer. Mas isso naquela unidade. Que é em São Marcos, a unidade da equipe de saúde da família de São Marcos, de Gravataí, no Rio Grande do Sul. O que ficou selecionado para o médico? Acidentes por animais peçonhentos, dor abdominal intensa, lombalgia intensa, aquela que dificulta a deambulação do paciente, cefaleia com pressão arterial sistólica acima de 180 milímetros de mercúrio e a pressão arterial diastólica maior ou igual a 110, chiado no peito, dor no peito, dispneação, febre acima de 39, hipoglicemia, vômito logo na chegada, desidratação grave, diarreia com sangue, queimadura, sangramento intenso, dor aguda, traumatismo, gestante com sangramento, tá? Qual a conduta? Diante de qualquer um desses casos aqui, atendimento diretamente com o médico e verificar se há necessidade de remoção para outro serviço. O que é daquilo tudo que apareceu que eles selecionaram como amarelo, que pode ser atendido pelo enfermeiro e há ou não a necessidade da intervenção do médico? Na maioria das vezes, não precisa da consulta médica, mas pode necessitar, sim, da interconsulta do enfermeiro com o médico. Tosse sem falta de ar, dor de ouvido, lombalgia moderada, aquela que não prejudica a marcha do paciente, vômitos prévios, hiperglicemia, dor de garganta, cefaleia, com pressão, a pressão arterial entre 180 e 110, febre entre 38 e 38,5. Qual é a conduta? Atendimento médico ou do enfermeiro com discussão do caso.
Na maioria das vezes, o enfermeiro resolve porque você tem protocolos prontos. Muitas vezes você vai tomar, o enfermeiro vai tomar a primeira atitude e depois muitas vezes ele precisa do médico para validar se é isso mesmo, mantém assim, o que vamos fazer de agora para frente, certo? E quais os casos verdinhos, que são aqueles casos que sempre vai ser para o enfermeiro, tá? E tem os azuizinhos, né, que são muitas vezes para um ou outro profissional. Mostrar exames, uma febrícula, corrimento vaginal, um resfriado comum, uma rinite, dificuldade na amamentação no caso da gestante, uma diarreia, dor nas pernas sem sinal de infecção, tá? Consulta com o enfermeiro. Se de repente, durante a consulta do enfermeiro, ele descobre alguma outra coisa que é significante, ele vai solicitar interconsulta com o médico. Outro ponto extremamente importante que a gente entra dele agora, saindo um pouquinho da classificação de risco, do acolhimento, mas que está dentro do acolhimento, é o gerenciamento da agenda da equipe da atenção primária. Lugar da agenda, gente, ela tem que estar num local totalmente acessível para quem está fazendo a escuta inicial, o acolhimento. Então, preferencialmente, ela tem que estar no acolhimento. Responsáveis, profissional de nível superior e demais profissionais da equipe da atenção primária que estão envolvidos na escuta inicial e no agendamento. Então, normalmente, quem está no acolhimento acaba ficando como responsável por essa agenda. Ele acaba gerenciando essa agenda. Quando? Diariamente, durante todo o funcionamento da unidade de saúde. Não tem essa de abrir agenda na segunda-feira. Toda segunda-feira vamos abrir agenda. Não, a agenda tem que estar à disposição todos os dias, durante todo o horário de funcionamento da unidade. Objetivos: planejar, monitorar a agenda dos profissionais de nível superior de modo a garantir o atendimento em tempo oportuno para todos os tipos de demanda, sendo ela espontânea ou programada. A agenda deve ser flexível e que proporcione encaixes de atendimento em tempo variável de acordo com a necessidade do usuário. Evitar que a disponibilidade da agenda esteja muito distante. Atender os casos de urgência, evitando encaminhamento para o PA, evitando encaminhamento para a UPA. Isso é um acolhimento resolutivo. Continuando no gerenciamento da agenda, como proceder? Primeiro, aumentar as possibilidades da resposta da equipe à demanda espontânea. O atendimento médico, ele deve sim ser uma oferta do serviço, mas ele nunca e jamais deve ser a única. Tá? Aproveitar o potencial de outros profissionais para resolver os problemas que os usuários nos trazem. Tá? A equipe define quais são os casos que vão para o médico, quais os que vão para o dentista, para o enfermeiro ou para outro profissional. Evitar reservas de vagas por condições de saúde ou por programas. A agenda deve proporcionar que qualquer usuário, independente da faixa etária ou do problema de saúde que ele traga, seja atendido em tempo hábil, tá? E não de acordo com a conveniência daquela equipe. Infelizmente, as equipes, elas organizam o serviço para a conveniência delas e não para a conveniência do usuário, né? As reservas de turnos por problemas desconsideram a disponibilidade do usuário e dificultam o acesso de outro perfil de usuário. Você agenda. Você é hipertenso, você vai vir no dia do hipertenso, tá? Mas e aí? E se ele tem um outro problema? E se de repente naquele dia que a unidade definiu como sendo o dia do hipertenso, ele não tem condição de vir? As condições de saúde em programas, tá? Por hipertensão, diabetes, gestante, puericultura e outras que precisam ser acompanhadas pela equipe, resultados de exames de urgência, casos de negligência e violência familiar, pneumonia numa criança, retorno, deve ter retorno com monitoramento frequentemente. Então, isso daqui você atende, por exemplo, o paciente hipertenso que está agudizado e depois você programa as próximas consultas dele. Aí sim você pode programar. E consulta programada não é a mesma coisa que grupo. Tem gente que acha que colocar um hipertenso numa roda de grupo, todo mundo porque tem hipertensão, ele está fazendo consulta. Não. Consulta é diferente. 3.
Organizar a agenda dos profissionais de nível superior para ofertar consultas no mesmo dia. Disponibilidade de horários para atendimento deve ser no mesmo dia, no mesmo turno, evitando agendamento de consultas. A não ser, já falei, volto a dizer, que seja da vontade do usuário. Metade ou mais das consultas do médico e do enfermeiro deve ser reservada para demanda espontânea, tá? Atender com menos tempo de espera possível. Isso você vai levar a satisfação do usuário, você vai levar a resolução do seu serviço, ele vai ser resolutivo e você vai levar a diminuição das faltas. Aproveitar ao máximo a capacidade da agenda, sempre que houver vacância ou que alguém faltou por algum motivo, encaixar outra demanda. Assim você vai estar protegendo a sua agenda, tá? E evitando agendamentos desnecessários. Aproveitar ao máximo os encontros com os usuários. Exemplo, um hipertenso que procura por uma queixa urinária, naquele momento você já aproveita e já avalia a condição crônica dele, por que não? Ele veio hoje reclamando que ele está sentindo dor para urinar. E daqui 10 dias ele tem consulta de hipertensão programada. Por que não já adiantar isso? Que normalmente as consultas de hipertenso, de diabéticos, quando eles estão controlados, elas não são mensalmente. Se nós formos verificar os protocolos, inclusive da própria Sociedade Brasileira de Hipertensão e de Diabetes, não é. Quando o paciente está controlado, você tem pacientes que você vai ver a cada 6 meses, ou 3 meses, ou etc. Ou uma vez por ano, depende do caso. Né? Não estou falando também só de hipertensão e diabetes, mas de outras condições. Equipe profissional que realiza a escuta inicial precisa de ter livre acesso para o agendamento, porque assim você permite o encaixe a partir das urgências que surgem na demanda, né, da demanda. Equilibrar as necessidades do usuário a partir da avaliação de risco e vulnerabilidade com a disponibilidade da agenda. Dúvida, está fazendo o acolhimento na hora de você agendar? Dúvida, chama o enfermeiro, o médico ou o odontólogo. ênfase no trabalho em equipe. Estabelecimento de ações cooperadas favorecem muito o uso racional da agenda. Parar com essa história de que eu, coitado, estou ultra sobrecarregado, porque fulano de tal não quer atender, eu estou atendendo sozinha. Gente, se isso está acontecendo, é porque está faltando conversa, está faltando olho no olho, está faltando trabalho em equipe, está faltando reunião de equipe, e colocar essas angústias, essas dores para fora, né? Para que isso não vire, inclusive, uma doença para nós. Por exemplo, o técnico de enfermagem realiza uma escuta inicial e fica com dúvida qual a conduta que ele vai tomar. Né? Ele tem ali um protocolo para ele seguir, mas de repente agora, isso daqui não está aqui, não está nesse protocolo. Então, o paciente deu uma deixazinha que ele tem um outro problema por trás disso que ele não está querendo me falar. Chama o enfermeiro ou o médico, se for o caso, que te ajude a definir aquele caso, ou tirar aquela dúvida naquele momento, ajuda a conduzir esse caso, tá? Liberar a agenda para atendimentos. A agenda do médico enfermeiro deve ter foco no atendimento. Condução de grupos podem ser feita por outros profissionais. Tá? A querer tirar o enfermeiro para fazer contagem de estoque de medicamento. Pelo amor de Deus, gente. Isso daí o administrativo faz, o outro profissional faz. Aquele momento que você estava fazendo aquilo, você pode estar aqui fazendo uma reunião de educação permanente com os agentes comunitários. Você pode estar fazendo um atendimento clínico. Reservar horários-chave da semana para garantir encaixes, retornos e questões administrativas, preferencialmente nos finais do turno. Por exemplo, você tem uma resposta para dar para um paciente, ligar para ele. Né? Às vezes o médico tem uma resposta de um caso que ele ficou de dar para o paciente e ele ficou de ligar ou dar um retorno para o paciente e ligar para ele. Por que não? Né? Por exemplo, uma questão administrativa. Às vezes um sistema deu um determinado problema e o administrativo está com dificuldade de resolver e aí o técnico da TI marcou que ele vai lá na unidade em determinado momento para ajudar a resolver e vai precisar do enfermeiro junto às vezes. Então, definir um horário para isso, para essas questões. Que mais?
Por exemplo, às vezes o médico, o enfermeiro, o dentista tem alguma demanda para os agentes comunitários na rua, tirar 10 minutinhos no começo do turno ou no final do turno para chamar os agentes e conversar com eles, colocar, ou às vezes quer saber um paciente que ele medicou e precisa de um retorno e ele não tem, olha, fulano, você pode ir na casa da dona Joana e verificar isso aqui para mim, verificar se ela melhorou, verificar se ela conseguiu o exame que foi solicitado, etc., alguma coisa assim, tá? Evitar fechar a agenda durante um turno inteiro, é muito complicado isso. Aí você cria problema para a gestão, porque você está criando um atrito com o usuário muitas vezes. Reuniões de equipe têm que ser feitas e sempre, mas de preferência, se vocês definirem que a reunião de equipe vai ser 2 vezes 2 horas na semana, uma vez na semana ou 2 vezes na semana, se for 2 horas na semana, então meio turno. Se for 4 horas na semana, então que seja 2 horas num turno ou 2 horas no outro, tá? Se você tem várias equipes, então, e você definiu que tem unidades de saúde, equipes, redes de atenção básica, que conseguem fazer reunião fechando um período inteiro. Mas você jamais pode fazer isso se você não tiver uma unidade de referência. Nunca. Porque senão você vai deixar o usuário de cara na porta e sem saber para onde ir. Então, assim, para isso o usuário tem que estar muito bem orientado e o serviço que vai receber ele saber que ele está naquele momento indo para aquele serviço porque a equipe dele está em reunião. Resolver os problemas administrativos, já falei. E atendimentos domiciliares, nunca fazer num período inteiro. É melhor você fazer, você tem vários atendimentos para fazer, você distribuir eles durante a semana do que sair um período inteiro e deixar a unidade desassistida. E não sair, gente, evitar ao máximo de sair médico e enfermeiro junto. Ou sai um ou sai outro, porque se chega um usuário que necessita de um atendimento imediato, um dos dois está ali para dar esse suporte, para dar esse atendimento, certo? Mas o ideal é você não fazer, principalmente o médico e o enfermeiro, não fazer atendimento domiciliar junto. Distribui ou vai um ou vai outro, depois discute o caso dentro da unidade, discute o caso em equipe, se for o caso, discute o caso com o NASP, se for o caso. Aqui é um exemplo de uma agenda de uma unidade básica de saúde de Curitiba, como que eles distribuem os horários deles. Aqui é uma unidade que abre às 7 da manhã e vai até às 16 horas ininterrupto, né? Não tem horário, não fecha em horário de almoço. Das 7 às 8, consultas breves com pacientes que chegam direto na unidade, que são consultas de 10 minutos, entre 10 e 10 minutos. Das 8 às 10, consultas agendadas no dia ou no dia anterior, 15 a 15 minutos. Das 10 às 11, consultas em retornos, recuperação de atraso no atendimento, procedimentos administrativos, atendimentos domiciliares e reuniões de equipe, 30 em 30 minutos. E depois das 12 até as 16, repete esse mesmo esquema do horário da manhã. Qual o apoio que a gestão deve dar ou necessita dar para as equipes que estão implantando o acolhimento? Esse acolhimento ele não pode acontecer de forma puramente normativa. A gestão resolveu e pronto. Não. Tem que ser muito bem discutido com a equipe, muito bem divulgado e discutido com a população, porque eles têm que ser preparados. Ele pode acontecer de forma espontânea? Pode, mas ele é mais difícil. Normalmente, quando os usuários provocam isso e a equipe está sensível para atender essa necessidade que eles estão gritando, ou às vezes quando você tem um profissional que está recém chegando na unidade, que já trabalhou com acolhimento e sabe do diferencial que o acolhimento, principalmente com classificação de risco, ele faz na organização do acesso. Ou às vezes numa equipe escola, como tem unidades básicas de saúde, que hoje são escola porque recebem residência de profissionais médicos ou multiprofissional, e que eles utilizam, sim, o acolhimento seguindo os protocolos do Ministério. O mais comum é haver a necessidade de provocação, de um convite da gestão. Não basta provocar, tem que apoiar.
tá? Tem que ter uma coordenação, um contato, um facilitador dentro da gestão, entre gestão e a equipe que está instituindo o acolhimento, tá? Maneiras da gestão facilitar este processo. Rodas de conversa com a equipe para discussão de um caso clínico, ou então de um caso que seja real ou fictício. A discussão de uma situação, problema real na unidade, na equipe. Leitura de textos, exibição e discussão de vídeos. Por exemplo, o Telesaúde tem N aulas que podem ser assistidas e discutidas, debatidas dentro da equipe que abordam o assunto. Apoio na construção das agendas dinâmicas e flexíveis, apoio na implantação da classificação de risco clínico e vulnerabilidade, incentivar e respeitar os momentos de inclusão. O que muitas vezes não acontece é que a gestão não respeita os momentos de inclusão, para dentro, de reclusão, da equipe, para discutir os seus problemas internos. Acha que a equipe se reunir para discutir problemas internos, a equipe está matando o serviço. Ora, se você tem dúvida que a equipe está trabalhando ou está matando o serviço, vai lá e participa, não é mesmo? Sai da coordenação, sai muitas vezes do conforto da gestão, vai lá, vai dentro da equipe, vai participar junto com eles. Inclusive, levantar dessa equipe quais são as dificuldades e quais são, o que eles estão precisando da gestão para dar apoio, né? E respeitar esses espaços. Isso é a construção, é a organização do processo de trabalho interno dessa equipe, que vai ser extremamente importante para o atendimento dos usuários. É muito comum no início também aumentar as tensões entre os membros da equipe, aquele que, nossa, que legal, vamos instituir o acolhimento, entendi tudo, é agora, e aqueles que não querem, que estão extremamente resistentes, né? Tem medo porque é novo, como é que a população vai reagir? Isso é natural. Tudo que você vai dar uma mexidinha, uma mudadinha, vai acontecer sim essas tensões, principalmente entre colegas de equipe e da população com a equipe. Continuando, como que a gestão pode facilitar esse processo? Redistribuição da população quando esta excede a capacidade da equipe, gente. É muito complicado você trabalhar com uma demanda que você sabe que você não dá conta. Você tem uma equipe de saúde da família que está com uma população descrita de 8 mil habitantes. É humanamente impossível. Não tem como, não tem. É muito difícil. Por mais boa vontade que se tenha. Então, assim, é importante que a gestão, que a coordenação da atenção básica tenha esse olhar constantemente para a equipe, para tentar ajudar a equipe nessa redistribuição, sentar e rediscutir o mapa. Se a gestão não tem condição de instituir mais equipe de saúde da família, por exemplo, então um outro modelo de equipe de atenção básica que a gestão considere mais barato, entre aspas, né, para os gastos financeiros daquela equipe, tá? Sempre ter a retaguarda médica quando o médico da unidade básica falta ou quando se afasta por licença por férias. Eu acho assim muito desumano, muito grave quando você tem um médico que se afasta por férias ou por licença e de repente você coloca tudo nas costas do enfermeiro achando que o enfermeiro é médico. Ele não é médico, nem nunca vai ser, né? Se ele fosse médico, ele teria feito medicina. Assim como o médico não é enfermeiro. Então, assim, tem sim que providenciar um médico para aquela equipe. Se não consegue providenciar um médico que seja para cumprir as 8 horas, que seja pelo menos para cumprir 4 horas ou 2 horas ou o quê. E dar liberdade para esse enfermeiro poder pedir socorro para aquele médico a todo momento que ele precisar. Para o atendimento de casos agudos e inesperados, a enfermagem precisa de retaguarda médica, já coloquei. E é interessante a implantação da agenda semiaberta ou aberta, ter protocolos específicos de encaminhamento, caso necessário. Criar os seus protocolos. Por exemplo, em que casos que o enfermeiro pode encaminhar? Para onde ele vai encaminhar? Ele primeiro vai fazer isso, isso e aquilo. Bom, a partir daquilo, não resolveu, agora eu encaminho. Com isso, isso e aquilo escrito. E para qual serviço eu vou mandar?
Construir e pactuar fluxos, esse fluxo com outros serviços de retaguarda, com o SAMU, hospital, pronto atendimento, pronto-socorro, e entre as próprias unidades de equipe de saúde da família. Às vezes você tem um município pequenininho que a rede de serviço dele é 2 equipes de saúde da família, e alguma coisa que eles chamam de pronto atendimento. Às vezes uma das equipes de saúde da família também até funciona como um pronto atendimento, mas elas se dão retaguarda uma para a outra. E eu já vi em vários municípios que isso funciona perfeitamente, funciona redondinho. É muito até mais fácil você dar conta de resolver do que quando você tem um município com muitos serviços. Instituição de espaços de reunião na atenção básica e outros serviços. Para proporcionar, tem municípios que fazem isso com excelência. Mensalmente seguem rigorosamente uma reunião com todos os gerentes, todos os coordenadores, todos os serviços, e inclusive chamam outros serviços para participar. Acolher as lamentações dos trabalhadores e ter capacidade de transformá-las em potencialidades. Escutar esses trabalhadores, tá? Buscar dos trabalhadores as áreas de onde estão com mais dificuldades e buscar cursos, educação continuada. Não há necessidade, muitas vezes, de você trazer um profissional de fora. Tem gente que acha que, nossa, eu vou trazer um profissional lá de Cuiabá para vir aqui falar sobre tratamento de queimado. Gente, por favor, isso aqui é uma coisa que você sentar um grupo de 3 pessoas, um médico com um enfermeiro, ou um médico com 2 médicos, 2 enfermeiros, sei lá, e mais profissionais, quiser, o farmacêutico, que é extremamente importante, num grupo de estudo, eles conseguem capacitar os profissionais todos da rede para fazer isso. Curativos complicados, gente, eu tenho certeza que, por menor que o município seja, tem uma pessoa que tem mais capacidade, porque essa pessoa, às vezes, ela tem mais vontade de estudar, ela busca mais. E pode capacitar internamente. Se não tiver, busca socorro com o município vizinho, faz troca. Olha, o secretário vizinho, eu tenho um profissional aqui excelente para capacitar a equipe em emergência, ou emergência na enfermagem, um médico para capacitar, não sei, vamos trocar, e eu tenho um outro profissional aqui, eu tenho um farmacêutico excelente para organizar essa questão da assistência farmacêutica no município, vamos trocar, entendeu? E pronto, fazer isso, por que não? E não basta conduzir esse processo entre gestão e trabalhadores, gente, o usuário é o nosso foco. Diálogo com os usuários. Como fazer esse diálogo? Os usuários, se eles entenderem os objetivos do acolhimento e eles se sentirem escutados e acolhidos, eles vão ser os nossos maiores aliados, tá? E essa diminuição de tensão entre os usuários e entre o usuário e equipe pode tranquilamente melhorar. É comum que os usuários agendados eles fiquem irritados com o fato de alguns pacientes que são da demanda espontânea, às vezes, serem priorizados. Mas, para isso, tem que ter conversa, tem que explicar isso para o usuário, tá? E em vários momentos. Não é só, vou fazer uma palestra sobre tudo que a gente faz na unidade. Fazer uma palestra, o que é acolhimento com classificação de risco. Não, isso daí tem que ser falado diariamente, durante a consulta, na sala de espera, na hora da vacina, do agente quando vai fazer a visita, principalmente. Utilizar os meios de comunicação que se tem no município para você divulgar esse trabalho. Tá? Espaços comunitários, igrejas, clubes, associações de moradores, as igrejas são muito aliadas das equipes de saúde da família, das equipes de atenção básica. Se o usuário sabe que ele é acolhido, já disse, ele vai ser o nosso maior aliado. Se você tem o conselho gestor, melhor ainda, porque o conselho gestor vai fazer essa interlocução com o usuário e o conselho municipal de saúde. Para equipes, então, que têm interesse em melhorar o acesso e dar conta da demanda. Primeiro de tudo, você tem que sentir que você está incomodado. Aquela sensação de dever não cumprido. Meu Deus, eu atendo tanto, eu não dou conta. Esse povo está todo aqui todo dia e eu não estou dando conta. Então, isso primeiro tem que ser uma coisa que te incomoda. Tá? Segundo, não tem como você ficar no achismo. Você tem que fazer um estudo da demanda da sua população. O que é que mais eles estão pedindo?
Quais são as queixas que mais estão aparecendo? Fazer um estudo epidemiológico situacional dessa população. Como está o acesso à equipe? A população ela tem tido um acesso facilitado à equipe ou será que esse acesso está reprimido? Por quê? Às vezes, gente, tem gente que lá na frente, o médico está lá dentro do consultório, já com horário vaga, chegou um usuário lá na frente, o administrativo fala assim, ó, não tem mais consulta hoje, e o médico não fica nem sabendo. Ou então, às vezes, foi ele mesmo que falou, né? A partir de, eu vou atender tanto, depois disso, nem adianta me mandar, porque eu não vou atender, não, né? E aí também precisa um pouco de gestão nisso, né? Às vezes coloca em cima do gerente da unidade, mas precisa da gestão ter pulso firme com relação a determinados profissionais que também não estão ali para fazer o que a atenção primária tem que fazer. Buscar conhecer experiências que já existem, estudar materiais que já estão prontos, buscar ter experiências maravilhosas em vários pontos do país, de norte a sul, leste a dentro do próprio Mato Grosso, buscar essas experiências e tentar como que eles fizeram, como é que eles começaram, como é que eles estão hoje. Buscar protocolos, criar protocolos. Gente, estudar, nós não estamos prontos. E nós, como profissionais de saúde da atenção primária, nós temos que ser autodidata também, a gente tem que estar constantemente indo atrás. E nós somos a melhor tecnologia que o nosso usuário tem. Se ele veio nos procurar é porque ele confia, ele se entregou para a gente não tem o direito de traí-lo de maneira nenhuma. Nunca. Vai para o inferno, viu? Se trair o usuário, vai para o inferno. Conhecer e saber fazer os serviços que se oferece. Qual é a carteira de serviços que essa unidade tem? Tem gente que não sabe, o agente comunitário vai visitar e não sabe quais são os serviços que a equipe oferece para aquela população. Trabalhar com demandas reais e não aquelas que a equipe acha que é demanda. Por isso que você tem que conhecer de verdade, através de um estudo, qual é a sua real demanda, qual o estudo epidemiológico da sua população. É um desafio, tá, gente? Mas ele precisa de usar de muita calma, muita paciência, de bom humor, de persistência, de amor gigante pelo que se faz e pelo outro. Saber que o que o seu fazer pode custar, pode ser a vida do outro, tá? Aqui eu trago para vocês algumas dicas interessantes de protocolos. A primeira delas são todos os cadernos da atenção básica que está lá no site do Departamento de Atenção Básica do Ministério, né? E aí tem vários, inclusive os para o NAS, para a saúde mental, porque tem a saúde mental também dentro da atenção primária, que muitos profissionais fogem dela, mas tem que estudar a atenção primária. E tem os 3 cadernos do Melhor em Casa. Algumas dicas. Tem um trabalho que é um protocolo que o município de Belo Horizonte utiliza para atendimento da demanda espontânea na atenção primária. É muito interessante esse trabalho e muito tranquilo para ser aplicado. É claro que se você for ler ele, tem muito da realidade do município de Belo Horizonte, que é uma hipercidade, é muito grande. Mas tem muitas coisas que, como eles começaram, como é que eles, passo a passo, que dá sim para ser aproveitado em municípios pequenos. Que mais? Inclusive, eles trazem uma nota técnica que eu achei muito interessante sobre a prescrição e administração de medidas de conforto pelo enfermeiro, como alívio da dor, diminuição da febre, crise de asma, casos que necessitam de oxigenoterapia, casos que necessitam de hidratação, tá? E eles trazem também um modelo de POP para atendimento de urgências e emergências dentro da unidade de saúde, tá? Se vocês forem baixar os slides depois, a aula, tem um link. Eu não consegui visualizar ele o dia que eu procurei, mas eu baixei ele desse link, tá? Você vai em biblioteca, documentos, entra no link da Prefeitura Municipal de Saúde de Belo Horizonte, dentro da Secretaria de Saúde, dentro de biblioteca, documentos técnicos em protocolos, manuais e guias. Ele está lá dentro. Aqui tem um que eu também gosto demais, que é do Corém de Minas Gerais. Excelente, muito bom.
tá? Porque ele traz um protocolo para toda a equipe de enfermagem, não só para o enfermeiro, tá? Ele traz para o enfermeiro, para o técnico, para o auxiliar de enfermagem dentro da atenção primária em saúde, só que ele traz por ciclos de vida e por problemas. Saúde da criança, do adolescente, da mulher, do idoso, etc. Ele traz imunização, tratamento de feridas, prescrição de medicamentos, solicitação de exames e outros mais. E outras dicas interessantes também da Secretaria de Saúde do município de São Paulo, que traz também os protocolos que eles criaram por condições também e por ciclos de vida. Tá? Saúde da criança, saúde da mulher, só que aqui são vários. O de Belo Horizonte, de Minas Gerais, que ele não é Belo Horizonte, é para o estado inteiro, esse de Minas, ele traz num caderno só. O de São Paulo, ele traz vários cadernos. Cada caderno é um protocolo, tá? Para criança, para adolescente, outro para a saúde da mulher e assim vai. E aí, você entrando na Secretaria de Saúde do município, você vai em protocolos de acesso, tá? Ah, desculpa. Outra coisa que eu coloquei aqui que é importante, você vai lá em protocolos de enfermagem, desculpa. Eles têm também um protocolo de reorganização do processo de trabalho, que eu achei muito interessante, e protocolos de acesso, que assim, não é da atenção primária, mas por quê? Porque normalmente, às vezes, o médico da atenção primária solicita, mas ele é mais focado para os especialistas e ele traz os protocolos de solicitação desses exames, o que ele tem que ter antes de solicitar esses exames. Eu coloquei aqui porque eu achei muito interessante e está na mesma página. E aqui as referências e eu termino e estou à disposição para alguma dúvida se eu puder sanar.